Ai, que bom, gente. Obrigado por vir. Espero que vocês gostem. Deixe um comentário aí pra gente. Enfim, vou começar assim comentando assim por alto, né? Eu e a Jussara. Esther, você foi a primeira a entrar. Eu e a Jussara, a gente vinha conversando sobre essa questão, né? Pandemia, saúde mental, tá cada vez mais crítico aí. A gente vê Uhum. as pessoas comentando nas redes sociais, as notícias, enfim, que vem chegando, as pessoas, né, entrando em crise de ansiedade, pânico e, enfim, todas essas coisas. Então você traz aí um pouquinho, Jussara, que você está percebendo aí pra gente e a gente vai conversando. Sim, é, esse pensamento que a Samira está falando aí é exatamente assim, né? Nós somos da abordagem fenomenológica existencial e a nossa abordagem pensa muito sobre esse momento, pensa muito sobre o ser humano em si, não é? Traz muitas Exatamente. reflexões, a gente tem um veio filosófico forte, né, no pensar, a gente traz a filosofia para a nossa abordagem, e a gente se debruça sobre o comportamento do homem na maneira natural que ele vive no seu dia a dia, né? O cotidiano é o nosso Exatamente. laboratório, né? De É, a estudo, de gente é apaixonada. pesquisa, de vivência, e a fenomenologia existencial está aí atualíssima, né? Trazendo esse cotidiano preocupante que é a quarentena, É. né? O isolamento. Então, o homem vem já há quanto tempo, né? Nessa pegada forte de rotina automática, vivendo mesmo de forma assim meio que impensada, muitas vezes, né? Ligou ali o piloto automático e foi embora. E há quanto tempo o ser humano está vindo assim? E de repente a gente se depara com uma pandemia, a gente numa situação de Uhum. desastre internacional, porque fugiu ao controle Exatamente. mesmo de todo mundo, não é? E temos agora que estar em casa, isolados, e nos olhar no espelho. A gente, como ser humano, precisa se olhar agora, mesmo sem querer, né? A questão que a gente conversou mais cedo do poder ser e do não poder, né? Poder de escolha, de ser ou não ser. E a gente está em Exatamente. casa e tem que se encarar, né? Aquelas fugas de se manter ocupado o tempo todo, de comprar as coisas, enfim, né? De se coisificar, de ter que consumir para se sentir feliz, de ter que ficar indo para academia, para salão. Tão atual isso, né? E de Ai, repente a é. gente está em casa se olhando e não dá para botar mais o que a gente é debaixo do tapete, né? Não dá para empurrar, a gente tem que se conhecer. A gente está no momento que a gente precisa lidar com quem a gente é de verdade, né? A nossa natureza, a nossa essência. E juntou com o pânico do coronavírus, né? Do Uhum. Covid-19, juntaram duas situações numa só. Então, quem já estava nessa desestrutura Perfeito. existencial, né, nessa falta de equilíbrio emocional, se deparando com uma situação dessa que a gente não tem onde pegar, né? A gente não tem um controle, a gente não tem como se proteger de fato, a gente não consegue ver contra o que a gente está lidando, não é? Então, isso acaba agravando, acho que, um pouco mais a situação. Não, gente, perfeito, né? Vocês estão vendo que eu sou fã da Ju? Ela é ótima, trazendo essa luz aí que está acontecendo. E uma coisa tão, assim, grave, né? E a gente consegue, na luz da filosofia, da fenomenologia, do existencialismo, fazer uma leitura, apesar do caos, trazer uma leveza para essa leitura. E que realmente é o Uhum, que está acontecendo. A gente estava bastante exato. coisificado, né? Levando a nossa felicidade muito projetada para coisas, a compra, o consumo, né? Ela falou isso, os momentos de lazer, que a gente tinha tanto essa fuga, né? De sair de casa, do enfrentamento da realidade, ir para uma festa, ir para um círculo de amigos, que agora é esse momento de ter que ficar em casa e ter que dar de frente com os problemas que estavam ali. Eu achei ótima essa analogia da Ju, de colocar embaixo do tapete, agora é hora da gente levantar o tapete
e ver as É coisas que isso estavam ali aí. guardadas, né? As Uhum. questões que a gente ficou de trazer, que é a família, o isolamento, o casal também, que é só o começo desse, né? É o pontapé inicial desse bate-papo. Uhum. E essa questão da família, né, Gil? Que muitas famílias já tinham conflitos, muitos casais já tinham atritos, né? E aí agora esse momento de que tirou os artifícios, né? Lazer, consumo, né? Passeios, enfim. Foi tirando esses artifícios, agora veio aí essa realidade. A família, né? Ali exposta totalmente à sua realidade, seu fenômeno ali exposto. E não tem como Exatamente. esconder os atritos da relação. Por isso que a gente tem visto Exatamente. bastante, até lamentavelmente, né? Violência doméstica Uhum. ultimamente por causa disso. Exatamente. E é o que eu falei no início, né? Quando a gente está no momento que a gente está lidando com a gente mesmo. E se a gente não estiver bem, isso vai se refletir no nosso cotidiano, né? Se a gente não quiser olhar porque a gente precisa modificar, né? Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, ver o que que precisa deixar embora, que comportamento que a gente precisa aprender para crescer, não é? E se modelando conforme o mundo vai. A gente dança com o mundo, né? A gente não tem como ficar cristalizado, enrijecido, a gente precisa estar em movimento com o mundo. Então, quando a gente não lida bem com essas mudanças, com o que o mundo vem trazendo para a gente ir aprendendo, para a gente ir crescendo, né? Porque tem gente que faz o movimento inverso, né? Ela se submerge, ela mergulha nela mesma e não olha para o que está doendo lá de fora. Então, isso, quando a gente traz isso para o cotidiano, para a vivência agora em família, isso se torna uma crise também familiar, né? Uhum. Juntando com a crise financeira, que está muito, muito, muito forte agora, né? Todo mundo Exatamente. numa situação financeira muito difícil, então, junta com a vulnerabilidade de adoecer, de morte, e isso mexe muito com a cabeça do ser humano, né? Então a gente vê isso no estresse, explodindo no estresse, no relacionamento, na falta de diálogo, né? Tudo, as crianças em casa, é uma Exatamente. série de fenômenos que vão emergindo no relacionamento ali no dia a dia, e a gente está vendo aí um número de violência familiar alto, não é? Assim como foi também na China. Esses dias eu li um artigo da Fiocruz falando sobre isso. Os países que tiveram, né, maior dificuldade em lidar, números altos de casos, teve essa incidência de violência familiar, um número expressivo, e no Brasil não está sendo diferente, né? Violência Exatamente. contra a criança, contra a mulher, contra idoso, Idoso. tá? Esse do idoso, né, foi interessante, um ponto até que a gente não comentou muito, mas a gente trazendo luz agora sobre esse assunto. O idoso, Uhum. né? Que algumas pessoas tinham essa fuga do cuidado com o idoso ou terceirizavam o cuidado do idoso. Exato. E agora está tendo que ter esse enfrentamento ali, e às Enfrentar. vezes conflitos anteriores que já tinha, ou com esse pai ou com essa mãe, e agora está tendo que bater de frente com isso aí. É forte, né? É uma É situação forte, né? dificílima, não é fácil na convivência você lidar com tudo junto, né? Parece que agora a gente está vendo um pacote emocional tudo junto. Então, a gente tem que lidar com várias situações não resolvidas, mais essa que a gente também não sabe como é que vai resolver, né? Exatamente. E tem que lidar, não tem jeito. A gente tem que olhar no É, espelho, respirar fundo e encarar, mas como encarar isso de uma forma melhor possível, né? Mais positiva possível, sem projetar, sem olhar para o outro e ter, como a gente fala no popular, né? Descontar as coisas nos outros. E exato. como fazer isso, né? Nesse momento tão difícil. Aqui a gente, sentadinho aqui na live falando, parece tudo tão fácil, mas É, demanda energia emocional, né? Dá um gasto de energia tá emocional muito grande. disponível, né, para essa mudança. Expor esses conflitos internos que tinham, a gente, né, falando assim numa linguagem mais simplista, esses conflitos internos que não é Uhum. falado, e o pessoal foi jogando a saúde mental,
né, Ju, que a gente trouxe esse Que tema. lindo. Foi jogando a saúde mental para depois, para depois, para depois, e esse depois chegou. Esse depois a gente está Chegou. vivendo agora, né? É, Esse depois é agora e as pessoas estão em casa com seus problemas mentais, com os seus conflitos, com as suas dificuldades, e agora vai ter que lidar com isso. E é o que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho também mais hoje, tirar né? debaixo do tapete isso tudo aí e tentar organizar, né? E aí o que a gente veio falando é que o ser humano é um contexto, né? Várias pecinhas que envolvia ele na produção da existência dele. O Sim. social, o lazer, a espiritualidade, os relacionamentos, né, amorosos ou interpessoais. E agora pegou esse ser humano com todas essas configurações e foi tirado tudo isso, todos os suportezinhos que ele atuava assim, né, camuflando quem ele realmente era, foi tirado todos Exatamente. eles e agora ele está aí, nu, né? Esse nu é uma expressão, né, psicológica, ele está nu, está exposto, está na sua totalidade, né? Não Uhum. tem como mais ele disfarçar aquilo que ele era. Não tem como mais fugir para essa autenticidade, né? É Inautenticidade. verdade. E ela veio. E, e agora? Como trabalhar esse ser humano que antes ele simulava uma felicidade nas conversas, ele simulava uma felicidade no passeio, só que agora Uhum. não tem mais como simular, é ele em casa. Acabaram-se os momentos de ostentações, né? Que a gente Aham, tanto vê nas redes sociais, para poder tamponar isso tudo que está ali dentro, né? De uma certa forma. E como lidar com isso em casa, né? Eu acredito assim que primeiro seja olhando para a nossa temporalidade, né? Para o presente. Não dá para a gente viver, acordar e ficar pensando no que vai ser amanhã, no que vai ser depois da quarentena, como que a gente vai lidar com isso tudo, não é? É pensar no hoje. O que fazer hoje para estar bem amanhã, né? Como criar atividades em casa para que semana que vem eu esteja saudável mentalmente. Como criar estratégias e ações no meu dia a dia para que eu possa, no final disso tudo, não estar adoecido mentalmente, né? E a gente vê aí que claramente uma das coisas é reduzir o nosso acesso aos telejornais, ao noticiário, não é? Que tem trazido informações de forma é, forte, de forma pesada, notícias bem e pesadas mesmo. limitar, não é? A gente não tem necessidade de ver noticiário o dia inteiro, a gente pode colher as melhores informações, pode entrar no site de saúde, né? No OMS, sites que fornecem Uhum. as informações necessárias que a gente precisa estar passando nesse momento. Necessária E sem um limitar, sensacionalismo, né? né? É. Limitar a qualidade de televisão que a gente vê também, né? Que informações que a gente tem absorvido durante todo o dia, o que isso tem feito com a gente, não é? E tem feito bem, tem feito mal? Será que a gente não pode buscar uma programação leve, não é? Uhum. Ouvir mais música durante o dia, não é? Pois é. Colocar os afazeres, cantar música com as crianças, né? Uhum. Pega as suas músicas lá favoritas, vai dançar com seus filhos, cante com eles no final Ótimo. do dia, né? Enfim, várias atividades. O brincar com as crianças, a gente estava pensando Ajuda também muito. sobre isso, né? É, Quanto tempo exatamente. as pessoas não brincam mesmo com seus filhos, né? De tirar aquele momento gostoso e de ensinar as brincadeiras que tinha quando era criança. Enfim, passar momentos junto, ouvir o filho, conhecer melhor esse filho que ele tem. Não é a vida tão corrida, um tal de agora não que eu estou com pressa, agora não estou trabalhando, agora não eu tenho que arrumar a casa. Convide seu filho, né? Bota umas tarefinhas fáceis para as crianças ajudarem. Enfim, a ter também, né, essa participação no Exato. lar. Então, As são pessoas coisas aí que tinham. a gente. As pessoas meio que desaprenderam, né, a lidar com o outro Uhum, sem ser de uma forma tão virtual ou à distância. Né? sim. Foi o que você falou, foi colocando para depois, foi colocando para depois, e agora chegou.
né? E Uhum. vamos interagir mais com as crianças. Quem não tem criança em casa, tem um parceiro, né? Uma parceira aí. É um momento interessante de fazer jogos, né? De jogos, Sim. jogos de cartas, jogos com peças e ter mais esse tato, né? Ter esse contato, eu acho que é Uhum. importantíssimo. Somos pessoas Exatamente. de contato, Estreitar as né? relações, né? Estreitar as Exato. relações com as crianças, com os filhos, enfim, com os pais, não é? É um momento propício para isso. E eu achei uma reportagem muito interessante que eu vi esses dias falando sobre um grupo de amigos que eles se reúnem periodicamente para fazer social de forma virtual. Cada um prepara o seu Ah, petisco, legal. prepara a sua bebida e eles tiram um momento da semana num aplicativo desse de reuniões para estarem juntos, né? A gente pode fazer isso com a Uhum. nossa família, com os nossos amigos, não é? A gente não precisa Exato. estar isolado dos outros, a gente não precisa isolar, né, nas nossas relações sociais, não é? Não é porque a gente está em casa que a gente precisa se desligar de tudo, de todos. Isso é perigoso, né? Isso é Sim, perigoso, porque verdade. quando a gente se isola e cria essa introspecção, quando a gente se volta muito para a gente mesmo, a gente fica dentro de uma bolha, né? E isso pode vir trazendo depressão, né? Situações já de adoecimento, Que é outro enfim, assunto que a a gente gente ia precisa olhar trazer, para né, isso. Gil? Justamente a importância disso que a Williane, né, nossa amiga Williane, ela até postou sobre isso, que é um momento de isolamento social, mas não de isolamento afetivo. Então, Exato. liga para quem tiver que ligar, faz uma chamada, Uhum, conversa mesmo. é verdade. Esse é o momento de gastar um pouquinho de tempo com isso. É o que Antes a da gente gente. mais tem agora, né? Exato, e justamente para o tempo que a gente vai falar um pouquinho, tem uma frase aqui interessante desse livro aqui, né, Ju? Uhum, Que maravilhoso. maravilhoso. Uma frase do Eric Fromm que diz assim: o homem moderno pensa perder algo, tempo, ao não fazer as coisas rapidamente, né? Ainda assim não sabe o que fazer com o tempo que ganhou, exceto matá-lo. Isso era o homem antigamente. Vivia Exatamente correndo com o assim. tempo e quando sobrava tinha que gastar ele. E aí agora a gente É. está lidando com essa temporalidade, batendo de frente com esse tempo aí. E é engraçado que eu ouvi alguns comentários, né, falando assim, nossa, mas tem tanto tempo sobrando, engraçado, antes eu não tinha tempo para nada. As 24 horas ainda são as 24 horas. O Mas tempo é o ei, mesmo, né? como Agora, é o que essa modo pessoa como a gente percebia? passa ele que faz a diferença, principalmente agora, né? O modo como a gente Exatamente. emprega o nosso tempo é que agora é muito importante. Com o que a gente escolhe assistir, o que a gente escolhe se alimentar, como a gente escolhe tratar o filho, o esposo, a esposa, né? Isso também é um ponto muito importante no nosso cotidiano, nas nossas relações, Hum, para que a gente possa passar por isso de uma forma mais leve, não é? exatamente. Aí Buscando você conservar o relacionamento em casa com as pessoas, com a família. E aí a gente percebe, né, Gil, que como as pessoas corriam contra o tempo, na verdade também, de uma certa forma, eles estavam querendo, assim, colocar, né, debaixo do tapete questões para serem resolvidas. Olha, hoje não dá para Sim. conversar, eu estou cansado, olha, hoje é isso não, Uhum. né, dizendo que não tinha tempo, não tinha tempo, e agora o É, tempo está aí, né, e aí tem coisas que precisam ser ditas, tem coisas que precisam ser trabalhadas, e começa a surgir os sintomas, né? E a gente uhum. vê aí as pessoas com ansiedade, com insônia. Sim. Você falou num É... ponto importante aí do sono, né? Uhum. A gente manter uma rotina e o sono é fundamental para a gente conseguir manter essa rotina regulada. Se eu perco a minha noite de sono, logicamente, ou eu vou acordar mais tarde, vou dormir mais tarde, né? E acordo mais tarde, aí a rotina desanda. Aí você não tem sono para dormir cedo no outro dia. Você vai dormir tarde de novo, vai acordar tarde de novo. E assim E vira um você ciclo. embola, né? É interessante que você tenha horário também para fazer as coisas, né? Ter horário para almoçar, horário para jantar, horário para as atividades de casa, né? Horário para as crianças também, isso é fundamental, porque a gente vai retornar à vida cotidiana, né? A normalidade vai voltar. Exato. Isso vai Ela vai voltar. passar, e isso precisa ficar muito claro, porque isso faz muito bem para a nossa saúde mental.
o momento que a gente está passando, ele vai passar, né? É Você redundante. temporal, né? Ele vai passar. A gente já está se movimentando, né? Para daqui a pouco um fim. E a gente precisa manter os nossos horários, né? Porque depois a gente vai estar mais desregulado ainda. Isso também traz a Mônica está falando que o sono dela está desreguladíssimo. Então, vamos É. colocar a Ana Carla aqui também, minha querida. Aí, ó, A Visa rotina é Cruz, né? necessária para a saúde mental. É isso mesmo. A gente precisa ter uma rotina, né? Ter um cronograma. Não deixar de ter planejamento, estratégia, né? O que que eu quero para ser até semana que vem, né? Exato. Não acabar com os Cuidar planejamentos. Ótimo. cuidar da vida profissional, fazer um cursinho, tanto cursinho online é gratuito, quantos vídeos bons no YouTube para a gente ver, aprender as coisas, não é? Enfim, tem muita atividade, né, que a gente pode estar envolvido para passar esse tempo e se tornando uma pessoa melhor, né? Que é o mais importante. Exato. É, e foi ótimo você falar, Ju, dessa questão do tempo, que é bom para a nossa saúde mental, que é uma coisa que Uhum. está em movimento, né? Essa pandemia está acontecendo, ela teve um início e ela vai ter um fim. A gente trabalha isso Sim. com a temporalidade, e isso que é o bom, que uma hora isso vai acabar, né? E as pessoas estão nessa expectativa de eu não sei, como é que vai ser, como é que vai acabar. Uma hora vai acabar. E a gente tem que se preparar para quando isso acabar, como você falou. Uhum. Exato. De que forma o ser humano pode melhorar, né? Então a gente vai ver aí a importância de potencializar as questões das relações, de como vai voltar essa rotina, né? Alguns relacionamentos que acabaram, alguns relacionamentos que estão iniciando virtualmente, e isso é uma característica muito interessante. Verdade. Tem relacionamentos que estão começando agora virtualmente. As pessoas que estão tendo seu tempo as de saúde, né? Estão esgotadas, gastando seu tempo, né? Dedicando totalmente ao trabalho, às vítimas nesse momento do vírus. Como vai ser a rotina delas quando elas voltarem? As pessoas também que perderam seus familiares, né? A gente falou sobre isso. Os que vão passar pelo processo de luto. Precisa começar a Sim. trabalhar para quando for voltar esse novo modo de vida nosso, né? É porque às vezes a pessoa entra, parece que tipo uma bolha, né? Parece que a pessoa fica presa dentro de uma bolha e ela não consegue enxergar o que está fora, né? Fica só naquele momento de crise, fica mergulhada no luto, mergulhada no adoecimento. E é preciso, né, criar um movimento para começar a ver outras coisas, né? Olhar para si, olhar para a vida que está acontecendo. As coisas estão acontecendo, né? Coisas estão acontecendo. E você falou isso aí, é muito importante, né, no final da quarentena. Não pensar, quando a pessoa é dada ansiedade, acontece muito ela ficar, né, como isso vai acabar, como é que vai ser, mas a gente quer se perguntar como eu vou estar após a quarentena, né? Como Perfeito. eu vou passar por isso? Como eu escolho passar por esse momento, não é? O que eu quero que minha vida, como eu quero que minha vida esteja após a quarentena? E criar estratégias para que isso aconteça, né? Que a vida da gente esteja com uma saúde mental melhor, que nós estejamos melhores como ser humano, não é? Eu acho que é muito importante isso também. E a gente conversou uma coisa mais cedo que eu achei muito legal, é a questão do quanto as crises, né, fazem com que as pessoas que têm relação com a dependência química, não Uhum. é? As pessoas que têm problema com a bebida, o alcoolismo, né, tendem a esse momento terem Uhum. recaídas, não é? Ansiedade, pessoas terem crise de pânico. Então a gente precisa cuidar muito, porque suicídio, né? A gente está vendo essa semana aí situações drásticas de acontecimento de perda, né? Violência contra a própria Felizmente. pessoa. E Verdade. isso vai passar. A gente precisa ter cuidado para não entrar nessa bolha, porque é muita informação, né? A gente fica meio doido com isso tudo mesmo. O ser humano não é. Muita. Exato. Esses dias eu me vi numa situação assim, eu vou falar um pouquinho de uma situação pessoal. Eu saí do Uhum. mercado, entrei no carro, eu peguei uns sprayzinhos de álcool líquido 70 e saí borrifando assim, em mim toda.
na sola do meu sapato. Aí eu falo, gente, o que está acontecendo? Porque a pessoa fica, né? Quando ela, Ficamos, né? né? Não, é natural do ser humano proteger a sua vida, a sua existência, e pensa nas pessoas que são propícias a sintomatizar, né? Sentir que está com os sintomas do Covid-19, não é? Tem muita gente. Não tem nada, mas de tanto ver, de tanto ficar pensando Começa naquilo, os sintomas. né? Por isso que é muito importante cuidar da mente nesse momento, muito importante cuidar, né, da sua saúde mental, respirar fundo, tá se cuidando, então beleza, vamos seguir a vida, né? A gente precisa seguir, a gente não pode ficar parado esperando a quarentena passar e a gente está no sofá esperando, né? A gente precisa ter um movimento também, tornar esse momento um momento saudável, né? E realmente a gente falou sobre essa questão das pessoas que já tinham uma dependência com vício, como isso deve estar piorando nesse momento, ou como as pessoas estão recorrendo a outros tipos de vício, né? A gente vê aí descontando na comida, né? A gente descontando a nossa ansiedade na comida. Sim, é O verdade. consumo de álcool aumentou muito, então as pessoas estão querendo assim se anestesiar, né, de certa forma, desse sofrimento. Mas aí é que está interessante, né, de que a gente esteve conversando. Esse anestesiar do sofrimento, essa é uma das características do ser humano, que é dado ao ser humano. O pensar sobre a vida, o refletir sobre as situações. E a questão que veio agora, tão nítida sobre a pandemia, foi a total perda de controle da qual o homem já não tinha sobre a sua vida. Que ele achava que tinha esse controle, ele achava que decidia sobre o seu trabalho, sobre a sua rotina, sobre os seus hábitos. E aí veio algo invisível, né, de certa forma, o vírus, e mudou todo um sistema. A gente entra um pouco na psicologia social, né? Mudou todo um Sim. sistema, as pessoas que estavam presas nas instituições e como elas regulamentavam o cotidiano, né, através do trabalho, da religião, as pessoas estavam ali engessadas nas práticas, e aí veio e mudou tudo isso. Aquele maquinário da pessoa que estava funcionando direitinho, estava todas as pecinhas no lugar, foi sendo tirado, e ele aí teve que lidar com essa realidade, dar conta da finitude dele, né? Porque algumas pessoas parecem que acham que são indestrutíveis, né? Acham que a morte não chega para eles, o fim não chega para eles. E agora todo mundo está de frente com isso aí. Com a finitude, com o limite, com a existência. As pessoas estão passando mais a refletir em como foi gasto o tempo deles, se produziu alguma coisa. Por isso essa angústia. E o ser humano tende a querer fugir dessa angústia da existência, né? A gente tenta camuflar. Mas isso é o bonito do ser humano. Não tende aos animais isso, refletir sobre a sua existência, o sentido da vida. Isso nos pertence, o sentido da vida, questionar, né? E agora que as pessoas estão... A gente faz isso, né? Na filosofia a gente gosta disso, né, Gil? Questionar, abrir as perguntas, é maravilhoso. Mas para quem não convive com isso, começa a entrar nesse desamparo, né? E fica angustiado porque bate de frente com a sua finitude, com o seu limite, não tem controle sobre a sua vida. Há um sistema que tem um controle maior sobre ele, no sentido dele ser obrigado a ficar em casa, o ir e vir está limitado, então ele tem que É o não lidar com ele poder, mesmo. né? Ele não tem escolha, né? Não é aquela coisa que Exato. você entra de férias ou está no trabalho e fala, eu queria ficar 15 dias em casa, 30 dias em casa. É o não poder, né? É o não poder e o não ser, porque você está numa situação que você não pode, e de não ser também porque você está preso ali numa situação que te limita como ser humano, né? Isso traz muita angústia. Sim, E a aí questão que você falou, termina o seu pensamento, porque eu não, quero. é muito, né? A gente quer falar de tudo um pouco É muita e a coisa. gente quer tentar falar de uma forma mais simplificada, é É. complicado. A gente fica queimando neurônios. É, e ter que lidar com essa angústia que as pessoas às vezes acham que isso é ruim,
né? Tem que se livrar desse sentimento, eu quero me livrar. Uma coisa que eu percebi quando eu fui na farmácia, não sei se eu comentei com você mais cedo, sobre a procura do remédio, a procura desesperada por certas medicações, né? O ser humano está tentando se sustentar a sua vida de alguma forma. E aí está recorrendo aos remédios. E os calmantes sumiram, né? Nas farmácias que eu fui, os calmantes tinham sumido. Tanto os de prescrição médica, tanto os homeopáticos, todos eles já tinham sumido. E aí a gente começa a ver como o ser humano está desesperado em anestesiar essa angústia, que de certa forma não é ruim. É algo biológico de preservação da vida. Você começar a refletir sobre a sua existência, você começar a refletir como você usou a sua vida, usou o seu tempo, como eu posso usar isso melhor para mim futuramente. E o pensar está trazendo um sofrimento tão grande que as pessoas estão precisando anestesiar. E o que seria uma forma bonita, na verdade, né? Em alguns momentos. Claro que não quando se leva à depressão e suicídio, mas seria uma coisa bonita de se refletir sobre sua vida. As pessoas teriam que aproveitar mais esse momento de refletir, de pensar, repensar seus valores, repensar seus investimentos na vida, repensar seus investimentos nas suas relações pessoais, amorosas. Exatamente. É esse repensar no que de fato nos faz rico existencialmente, né? Não nessa objetificação que a gente vê aí, no correr atrás de coisas, não é? De supérfluos, mas olhar mesmo para o que é importante para a gente como ser humano, né? O que nos traz mesmo alegria, felicidade, o encontro conosco mesmo, né? O estar em nós mesmos e nos sentirmos, né? Essa autenticidade, de sentir liberdade em quem nós somos de fato. É isso que a gente precisa buscar. Eu acho que quando a gente começa a pensar isso nessa quarentena, né? Tirar esses momentos para refletir, automaticamente a gente vai se fortalecendo emocionalmente. Né? Tira um pouco esse peso, né? Tira o peso, dá uma leveza. Pode ser que no início seja ruim, né? A gente começa a mexer, né? Nas coisinhas e olhar para o espelho, né? Mas é isso que vai trazer crescimento, é isso que vai trazer uma estrutura emocional para que a gente consiga lidar com situações, né? É isso que vai trazer ferramentas para a nossa caixinha, né? A gente precisa ter recursos emocionais e é esse olhar para si próprio que vai fazer com que isso aconteça. Não vai ser na busca da farmácia, como você está falando, né? Essa busca desenfreada por medicalização psiquiátrica, calmantes e tudo mais, mas vai ser nesse olhar para si próprio, né? É o verdadeiro remédio que o ser humano precisa, que a sociedade precisa como um todo, né? Se a gente está nesse índice de violência, de depressão, né? De suicídio de forma preocupante, é porque algo está errado, né? Algo não está, a gente não está conduzindo a nossa vida da forma que tem que ser, né? O Juan aí falando que o dia tem 240 horas. 20... né? E se manter ocupado, né? Isso é muito importante, se manter ocupado, se manter produtivo. É tão bom ser produtivo, né? Ajudar alguém, você fazer contato com uma rede de ajuda perto de onde você mora, uma filantropia, arrecadar alimento para as pessoas, não é? Tanto que a gente não tem muita coisa para fazer, né? Às vezes as pessoas falam que não, ai caramba, eu estou em casa na quarentena, não estou aguentando mais. Não. Mas tanta coisa aí para produtivo, tem como ajudar o próximo, né? Tem como você olhar para si, tem como você olhar para o outro e crescer. Isso faz crescer, não é? Então a gente precisa criar esse movimento para que a gente entenda que a vida está seguindo, né, o caminho dela e é importante que a gente esteja seguindo junto, né? Não isso, porque continua. E como a gente acabou vendo em algumas pessoas que acabaram em por fim a sua vida, esse desespero de não ter uma continuidade. Né? Como se a vida dependesse da minha vida. Exatamente. Né? Ou da vida dele. A continuidade depende das nossas vidas.
né? A finitude chega para cada um individualmente, mas existem outras pessoas e a vida continua e ela perpetua aí. E não pode a gente se permitir, né, se render Isso, a isso, ao desespero, né, a perda de controle sobre a vida, mas sobre a vida externa. A gente tem que entender que a gente perdeu o controle sobre a vida externa, né, da vida social, das relações, mas a gente ainda tem um controle exatamente. sobre a nossa saúde mental, as ferramentas emocionais que a gente vai construir, né? Para quem está ouvindo aí o nosso bate-papo, a gente daqui a pouco vai abrir aí para ler os comentários. E que justamente é isso, você vê que tanto eu quanto a Jussara, a gente comentou em momentos nossos. Isso acontece, gente. Não tem como uma pessoa ser um gesso, né, Jussara? Ser um Não tem cristal como. Uma que, estátua, que né? oscila. A diferença é quando você vai ter essas oscilações e como você vai ter ferramentas para sair dela. O humor faz parte, né? A gente fez isso muito pela filosofia, falar pelas questões do humor do homem, que é a característica do homem, estar feliz, estar triste, estar decepcionado, sentir medo. São emoções naturais nossas, biológicas até, né? Depois eu vou ver se eu consigo abrir um bate-papo aí com o pessoal da biologia para conversar um pouco sobre isso. Porque isso é natural, é biológico, é hormonal, está no nosso corpo. Agora é como a gente vai permitir ficar nesse momento, né? Ou se vai procurar Exatamente. recursos para poder sair disso. É como enfrentar, né? E em momentos de crise, eu acho interessante olhar para o que deu certo, né? Ah, eu estou numa crise de ansiedade agora, estou numa crise depressiva agora. O que você já fez que deu certo para você sair, né? Quais foram os recursos que você utilizou para se movimentar, para dar os primeiros passos, não é? Para conseguir se levantar? O que você utilizou, né? O que você fez? E não se esquecer que se você saiu dessa situação uma vez, você, né, pode sair novamente. Né? É o que você está falando, é pensar que a vida é feita de oscilações mesmo, e um dia não está bom, mas no outro vai estar. Né? A Vai gente não estar. fica no mesmo ciclo a vida inteira. Um dia está muito ruim, que dia horroroso, né? Aquele dia que a gente não gostaria de ter nascido. Mas amanhã a É, gente tem momentos maravilhosos que a gente, caramba, vale a pena viver, né? Que momento bom que eu estou passando, que fase boa que eu estou. Então a vida é assim, faz parte, né? Isso faz parte. E lá atrás, quando é, você falou alguma coisa a respeito da vida, né? Nessa coisa da vida, da autoproteção, do instinto, né? Do biológico, é natural do ser humano e a vida é um risco, né? E Kierkegaard fala muito sobre isso, que a vida é um risco e que a angústia está em nos lançarmos na vida, não é? e se Nós precisamos arriscar, correr se risco. arriscar, nós precisamos, né? A vida é se desequilibrar, né? A gente se É, desequilibra, depois a gente acerta o equilíbrio de novo e a gente vai seguindo, né? Faz parte, não tem como a vida ser segura o tempo todo, não tem como a gente estar exato. confortável o tempo todo, né? São os movimentos naturais e todo mundo passa por isso, todo mundo. Todos, todos. Quando a pessoa tem de estar em um estado de depressão e ansiedade, é normal a gente perceber que a sensação é que só ela está passando por aquele sofrimento, né? Que só a vida dela é triste, só acontece Isso. com ela, né? Só ela que não tem força para prosseguir. Mas não é, todo mundo tem os seus momentos de tristeza, né? Não generalizando, porque cada indivíduo tem a sua singularidade, tem a sua força, a sua fraqueza, a sua velocidade, mas é saber que a condição da vida é igual para todos, não é? Exato. A condição da vida é igual para todos e o arriscar-se também, né? Eu costumo ver esse pensamento do Kierkegaard de se lançar na vida, de se arriscar, como aquele passarinho que precisa sair do ninho, né? Ele nunca voou na vida dele, mas vai ter o primeiro voo, né? Vai ter o primeiro voo. Né? A Ele vai borboleta ter que se também, quando arriscar. sai do casulo, né? Ela vai ter o primeiro voo dela. E a vida é assim para o ser humano também. Nós precisamos voar, né? Dá medo,
aquele calafrio de você olhar de cima do seu ninho, assim, que é a zona de conforto, e querer ficar ali gostosinho, encolhidinho, mas a vida é se lançar no mundo, né? É estar para o mundo como o mundo está para cada um de nós. Verdade, perfeito, Ju. E é isso mesmo. E a gente tem que sentir esse friozinho na barriga, a gente tem que se arriscar, enfrentar os medos, as oscilações. Sentir medo, né? É algo natural, a gente vai sentir biologicamente, a gente vai sentir mentalmente. Ah, foi que uma pessoa esteve conversando comigo, né, nos atendimentos, que esse medo de perder alguém ou esse medo de ir. Só que aí a pessoa fica pensando nisso e fica preso e não vive, né? Não experimenta as experiências boas, e se, e vive esse e se, e fica preso nesse medo de se, nesse ninho que você falou, né? E se eu cair, se eu não voar direito, e se eu não viver, ou até se penalizando, né? De estar no momento bom, feliz. Poxa, mas tem tanta gente aí sofrendo, triste, mas eu tô bem, né? Tem uns que jogam a culpa para cima deles mesmos. A responsabilidade, né? Exato, joga para cima deles mesmos e acaba não tendo aí como viver a felicidade. Uma pessoa que comentou, quem tiver que comentar agora aqui uma pergunta, gente, coloca aqui pra gente. Eu não sei como é que tá o nosso horário. Não sei se você está conseguindo Também ver não aí, Ju. sei. Não estou Faltam alguns conseguindo. minutos ainda, a gente não está conseguindo ver. Deixa eu ver que horas tem aqui, Consegui. que a gente entrou 7 e pouquinho, né? Ah, tem tempo ainda. Ah, São que bom, gente. Quem tá aí? 7h47. Ah, que bom. Quem tá Se assistindo alguém a tiver gente alguma aí, colocação, fica à vontade, se quiser comentar, comenta aí, tirar fazer uma alguma dúvida, pergunta. colocar as experiências, o que Aproveita. que você tem feito de bom, que tem te ajudado, né, a passar por esse momento para dar aí Exato. dicas para gente. Obrigada, Cida. 9 minutos. Ah, tô vendo aí que o pessoal tá bastante interagindo nos comentários. Tô vendo aí as Muito conversas. bom. Alguns que a gente não Celine, leu, beijo, gente. tia Luz, beijo. Minha mãe também está assistindo. Beijo, mãe. Ah, as mães, né? A minha tá aí, super interagindo. Dona Zilda, beijo. É, elas que nos suportam nesse momento, assim, né? Psicologicamente falando, suportam nossa angústia, nosso medo. Mas, assim, enquanto o pessoal tá elaborando aí, né? Comentários ou perguntas, na hora que entrar alguma, a gente entorna. Samira, você está falando, a gente está falando sobre essa coisa da vida ser um risco, né? Eu lembrei dessa ideia do Kierkegaard, que ele é um pensador existencial, né? Que dentro da nossa abordagem. Ele fala isso, que a A vida... Mônica. A Mônica Aí, arrumou viu? um Novos namorado para modos. passar em quarentena. Ó. Olha, Ah, quem? pastora Renata e Renata. Everton. Malhando, sofre de ansiedade, de Essa tomar semana tem que remédio tomar essa remédio. semana. Tá cuidando do corpo, né? E tem que cuidar da mente também. Vamos cuidar do Tá corpo e da entrando aí os mente. comentários agora, né? Isso. Essa dica é interessante, viu, pastor? A gente cuida do corpo, mas a mente aí puder estar trabalhando com atendimento psicológico é muito bom. Dividir. E você deve ter escutado que isso faz parte de todo mundo, né? O A Alexandro, Giovana né? colocou que a cunhada dela está em crises fortes de ansiedade. O que fazer para controlar? Que Eu as acho crises que a são fortes. ansiedade tem muito a ver com temporalidade, né? Do você O estar muito no amanhã, né? futuro, no amanhã, muito preocupado, né, com o que vai ser o amanhã, como controlar o amanhã, que resultados ter amanhã, e a gente esquece de olhar para o nosso presente, para o hoje, não é? A gente anula o hoje, né? O ansioso ele anula o hoje porque ele está muito preocupado com o futuro. Então ele fica, eu costumo dizer que ele fica nesse limbo existencial, ele não está nem no presente e nem no futuro. Isso. Né? Fica passeando ali entre a temporalidade e isso traz sofrimento. Traz uma angústia muito grande, né? Então, aqui agora é muito importante estar conectado com o presente, né? E pensar que a gente não tem o controle da vida, né, Sandra? A gente cria essa ilusão, a gente fantasia que a gente tem controle da vida, a verdade é essa. A gente não tem controle de nada, né? A gente está vendo isso aí agora. Por que a gente está dentro de casa? Porque a gente não tem controle.
E tem gente que se desespera quando pensa nisso, né? O ser humano se desespera porque a falta de Mas é uma controle coisa. é um desespero, E né? foi uma coisa que não foi, assim, mentida, né? Ninguém contou que Uhum. teríamos controle sobre a vida. Nós que nos Ninguém. iludíamos, né? Nos A gente que iludíamos. cria, né, essa Essa fantasia para se sentir expectativa. bem, eu tenho controle da vida. E de É, repente buscar uma ajuda é, profissional, né? Se a crise estiver sim. muito Quem tá profunda, aí, buscar um psiquiatra também, bom, né? quem De tá ouvindo aí repente, sobre a pergunta da. Desculpa, Ju, sobre a acabei te ansiedade, né? atropelando. Sobre a Ah, ansiedade, que eu trabalho também um pouco com as minhas pacientes, é respiração, né? A gente trabalha um pouco assim quando a respiração, crise tá bem também. alta. É porque realmente tem uma total perda ali de oxigênio, a gente fica nervoso, fica Sim, ansioso. dá um pânico, Falta o né? O ar, organismo entra né? em pânico, dá O uma coração pânico. bate mais forte, porque o que você está passando aí, né? Seu cérebro está passando a informação de que você está em perigo. Então, seu corpo Sim, biologicamente está se preparando para alguma coisa, ele se arma né? para, né, se defender. Exato. Ele vai se armar, ele vai ter uma tensão muscular, aceleração cardíaca, falta de ar. Então é como se o corpo está se preparando para alguma coisa. O que realmente você está? Você está ansioso porque você quer se preparar para alguma coisa que nem você sabe o que pode acontecer, né? Exatamente. Então eu faço aquela dica da respiração, você puxa, mesmo, sabe, aqui é de abrir o nariz, vai Abrir contando o até pulmão, né? 10, Relaxa, vai solta o ombro. soltando 10 segundinhos, não passou de novo. Faz uma repetição, duas, Exatamente. três, quatro vezes, até que o Num corpo lugar entenda ali que tranquilo, você. né? Com pouca gente, né? Um lugar Isso. bem calmo. E ajuda a passar esse momento de crise, né? Esse primeiro momento. E trabalhar o Primeiro pensamento, momento. Sim, né? nesse primeiro Cultivar momento, né, pensamentos de numa. confiança, Exato, numa né? crise, assim, nesse Pensamentos primeiro momento, positivos. a respiração Primeiro a ajuda, mas respiração. aí você tem que trabalhar realmente isso aí. Se for a ajuda de um profissional de psicologia, melhor, porque a gente justamente trabalha com isso. O que a gente vai trabalhar, né? Que as pessoas ficam se questionando. O que o psicólogo vai fazer com isso que eu estou sentindo? Ele não vai me dar remédio. Mas a gente quer entender o porquê de você estar sentindo isso, fazer você entender por que você está sentindo isso e poder trabalhar, né, Gil? Trabalhar de onde está surgindo essa ansiedade, por que ela está aparecendo, o que ocasionou isso, Aí vem a e lidar com isso. investigação fenomenológica, né? Para a gente poder Exato. entender qual é a situação. E muito importante isso, Samira, porque as pessoas às vezes vêm para a terapia, né? Vêm para o sete terapêutico querendo uma resposta, Uhum. querendo, né, uma solução já pronta, já dada, não é? E a terapia não funciona dessa forma, não é? Ela tem todo um processo ali de desvelação do ser, né? Todo um processo de autopercepção. Não é um remédio, né? Não é como tomar um remédio e amanhecer boa. Há quanto tempo você está nesse processo, às vezes, né? Uhum. De adoecimento, e até você perceber o que realmente está causando aquilo, ou como sair daquela situação, demanda tempo, né? O tempo de cada um. Alguns em um mês respondem, 2 meses, outros requerem mais tempo, outros já fazem terapia para autodesenvolvimento mesmo, né? É. Para ganhar uma bagagem emocional boa, né? Se Uhum. estabilizar, se fortalecer emocionalmente. Então, Foi até são bom, vários caminhos. sim, de esclarecer isso, porque o que acontece na medicação da ansiedade ou do pânico, né, Gil? A gente ali vai dar uma camuflada, vai aliviar o sintoma, Exato. mas o problema vai estar ali ainda, né? É. Porque a medicação, ela não cura o pânico, ela não cura ali a ansiedade, ela vai te aliviar daquele sintoma, né, que a gente esteve Administra falando. o sintoma, né? Mas ali aquela questão tá ali, aquilo que te levou para aquilo, né? O que faz você retornar esse ciclo de sintoma. E é na terapia que a gente Sim. trabalha isso. E não é né, quem passou por uma sessão terapêutica vê que não é um bicho de sete cabeças. Sim, Mas são é coisas que libertador, né? Muito bom. são coisas que não estão ditas, aquelas coisas que estão aqui atravessadas, que nem você sabia que estava atravessado, não? É, Aquelas angústias que estavam ali, que às vezes é delicado até a gente conversar com familiares. Então a gente é a não autodescoberta, fala né? para não criar conflitos,
E na terapia você consegue trabalhar aquilo e você vai conseguindo realmente achar, digamos assim, não a cura, né? Mas onde está a raiz dos sintomas, do pânico, da ansiedade. Acho que eu mexi no lugar errado aqui. Socorro. Que foi, Ju? Mas É eu tô porque, te vendo. é porque eu não estava vendo os comentários aqui, ficou Ah, congelado para mim, eu fui passar. Aí eu não vi o comentário de muita gente. tem um aqui, Ah, estamos tá, já tentando ver, consegui. gente. Lourdes Ferreira, estamos em quarentena, mas não estamos sozinhos, né? Ligar para amigos e família para conversar, pode ser É ótimo, isso aí, terapia a gente assim. ajuda participando. A Santos, né, agradeceu ali a resposta. Espero, Santos, que a gente possa ter ajudado você, né, aí da melhor forma. Conceição Martinha, parabéns para vocês estarem procurando ajudar os que precisam de uma palavra de orientação e conforto. Obrigada. Renata aqui confirmando. A Santos esteve aqui falando de novo, né? Sim, ela foi no médico e passaram uma medicação para ela. Ela falou que não quer ficar tomando nada. Ela quer aprender a controlar primeiro para depois, se necessário, usar medicamento. Sim, é até bom realmente ver isso, né? Você tomar um medicamento por orientação médica. Sempre o melhor também para não Sim. se automedicar. De repente, a medicação ela serve para um momento mais de crise, um momento, Grave, né, né? mais crônico, né, uma coisa grave, ela dá uma amenizada, né? De Sim, primeiro momento, sim. às vezes até ajuda, né? A gente E não é o contra processo também, viu, gente? terapêutico, não, às vezes é preciso, né? Sim, Quando a sim. coisa é muito crítica, e ir na terapia e trabalhando esse autocontrole, né? A gente vai usando Essa as situação ferramentas do possíveis. controlar, até fazer esse desmame da medicação e a pessoa conseguir, por conta própria, estar fazendo esse controle, né, de crise. Então, ótimo. No seu horário agora aqui da gente, olha, gente, falar Já da deve estar no Jussara um final. pouquinho. A Esté perguntou aqui, ó, a depressão pode engordar? É, perguntou, né? A depressão A pode depressão engordar. pode engordar? Depende ali, né, Jussara, de como tá Assim, no indo. escuro, às cegas, fica difícil de falar. Fica Mas eu difícil. acredito que, dependendo da situação, sim, né? Porque mexe com hormônio, mexe com o fisiológico, liberação de cortisol, de estresse. Então, pode ser que sim. Sim, porque como a Pode pessoa ficar vai ali marcado. lidar, né, com os sentimentos, se for descontar ali na comida, realmente pode ter um aumento de peso, né? Uhum. Como tem pessoas que na depressão não tem uma perca de peso, né? Uns acabam perdendo o apetite, outros acabam aumentando o apetite. Uhum. E é bom analisar, sim. Pode acontecer Exatamente. isso. Então, falar um pouquinho da Jussara aqui, que a gente está quase terminando, não posso deixar de falar. Para quem precisa de um atendimento online, a Jussara atende online, ela é da região dos Lagos, lá em Araruama. Vocês viram que abordagem maravilhosa que ela trabalha, a minha também, né? Da qual somos fã, né, Jussara, que a gente tem falando. Esse é o Apaixonada. nosso momento, né, É, da existência, da fenomenologia, de entender o ser humano como ele é, como ele está se mostrando. maravilhoso. O ser humano é incrível, somos apaixonadas por isso, pela essa profissão. Então eu vou deixar aí. Não sei se você tem copiado aí colado, né, Jussara, seu telefone, mas Ai, enfim. eu não tenho. Eu Não posso digitar aqui tem. agora? Será? Ah, Obrigada, digita Mônica. Um um beijo aí. grande. Se der para você digitar e não for te atrapalhar, mas de qualquer forma, Ai, gente, dá depois da licença, live, gente. vou colocar no Stories ali o contato da Jussara, tá? Para quem quiser, Jussara Abreu. Ela está fazendo atendimento online, né, devidamente registrada aí Consegui. pelo conselho, registrada aí Obrigada, pelo tia Lúcia. Beijo EPSI. grande. Tia Lúcia está presa EPSI. lá nos Estados Unidos por causa da quarentena. Está Ah, lá meu Deus. curtindo a filhota mais um pouco. Beijo a vocês. Beijo. A Esté estava aí também, Esté da Espanha, estava assistindo a gente lá da Espanha, estava lá em quarentena. Teve o Ai, que Paulo lindo. Um também. abraço Tá grande. isso, o Paulo tá na Irlanda, não é isso? Às vezes eu É troco o isso nome, né? mesmo. Paulo na Irlanda, ela estava acompanhando a gente. Estamos internacionais. Que legal, hein? E A quarentena também abre possibilidades, né? A gente não tem que pensar a quarentena. O que a gente está vivendo aqui é uma possibilidade, não é? sim, sim. Falando da nossa profissão, ajudando as pessoas. Então, a gente não tem que ver esse momento de crise só como uma crise, mas um momento também de oportunidade, fazer coisas boas, Só né? tentar responder aqui uma antes da gente mandar o contato. Ó, Esther falou alguma coisa sobre estar chorando, se pode estar no início de uma depressão, né?
Não sei se você consegue ler, Ju, porque eu sem óculos e a ótica não funcionando está. Esté, se você está nesse modo, né? Esse momento já, se isso já vem se alongando na sua vida, não for uma semana nem duas, mas se estiver se estendendo já algum período, é interessante você procurar ajuda profissional. Para ir fazer um diagnóstico melhor, né? Até porque é bom ouvir todo o caso da pessoa, tá bom? Exatamente. Então, o telefone da Jussara eu vou deixar depois no link. Eu já Tem no botei direct ali, ali, eu acho como que o Luan botar. botou agora. Obrigada, Botou Luan. de novo, mas eu coloco de novo. Tem a página Luan dela. é a Qual a sua produção página? do Samir. Produção. Qual a sua página, Gil, no Instagram? Como é que tá seu nome lá? @psicologia.jussara Abreu. 2 A's, Jussara Abreu. Aí, viu, Psicologia.jussara Abreu. gente? Jussara Obrigada, Abreu. Esther. Tudo de Até um bom para você. abraço, viu? Profissional maravilhosa, Jussara. Amiga profissional. Obrigada, Ju, por dividir com a gente aí seu Obrigada a você conhecimento. pela oportunidade. Espero que a gente tenha outros encontros aí. Eu sei que a gente tem muito assunto para Estou ainda aberta, tocar tem muita coisa para aí. conversar. Gente, quem Obrigada, participou beijo a e todos. Rita, gostou, minha cliente, está compartilha. assistindo. Beijo, Rita. Ah, que Obrigada por estar aqui ótimo. com a gente. Compartilha aí, gente, comenta. Próxima quarta-feira aí a gente vai estar conversando com Iliane, né? Só falta eu acertar algumas coisinhas. Ela é psicóloga hospitalar, trabalha na área da saúde, está até em casa em repouso porque foi vítima aí nesse sentido, né, do coronavírus. Ela acabou ficando doente, ficou em casa e ela vai trazer um pouco dessa realidade das pessoas que estão no hospital, dos profissionais de saúde, como está sendo essa realidade aí. Vai ser muito bacana para a gente dividir. Fora outros profissionais que vão estar aí conversando com a gente, depois a Jussara de novo. Vamos assistir. Eu e a Ju vamos estar aí conversando depois sobre suicídio, né, Jussara? A gente vai estar falando sobre suicídio, depressão. Dependência química, né? Tem muita coisa para falar. Essa parte aí, hardcore, né? Hardcore, mas dos assuntos. é necessário, né? Mas muito necessário. Tem que se falar, justamente por isso, tem que ser falado, né? Gente, muito obrigada a todos que participaram, os amigos que estiveram aí. Um abraço. Beijo, Samira. Beijo.